Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Nós encontramos na história de Israel, do Antigo Testamento, muitas lições para nós, porque Deus é o mesmo, a natureza humana continua sendo a mesma e os propósitos de Deus continuam sendo os mesmos. Deus quer sempre retirar do mundo um povo que seja exclusivamente seu e que seja exemplo, referência de boas obras. Este sempre foi o propósito de Deus desde que a humanidade deslizou, caiu no pecado. Deus criou a humanidade com o que havia de melhor, mas o pecado entrou no mundo e contaminou toda a raça humana. Desde então, Deus tem sempre desejado separar um povo, santificar um povo que seja exclusivamente seu. Na antiga aliança, o Antigo Testamento, era o povo de Israel. A separação física não funcionou. E Deus teve que constatar que aquela aliança estava encerrada. E começou uma nova aliança no Novo Testamento, uma nova aliança no sangue dele, em Jesus, e mediante o Evangelho, que seria pregado ao mundo todo, para que pessoas do mundo todo pudessem ter a oportunidade de se voltarem para Deus e fazerem parte da sua noiva. Hoje, no mundo todo, o Evangelho é pregado, Deus age e está separando pessoas, separando em espírito, não fisicamente, porque nós estamos no mundo, mas Deus não quer que sejamos do mundo, por isso Ele nos separa e dá uma ordem clara: se você é de Deus, santifique a sua vida, não se contamine com o mundo, não ame o mundo, não tolere o mundo na sua vida, se separe dele para que seja do Senhor. Caso contrário, não vai ser do Senhor, se não se separar. Essa é a ordem: santifique a sua vida, se separe do mundo, separe o seu coração e tudo que você faz do mundo, para poder ser do Senhor. A história de Israel no Antigo Testamento nos é muito didática, nos ensina muito. E como os israelitas se afastaram muitas vezes de Deus, Deus agiu para trazê-los de volta à comunhão. Quantas e quantas vezes isso aconteceu e se repetiu, Deus agindo para trazer o seu povo de volta. Houve uma época muito difícil, a época dos juízes, que terminou com o povo pedindo um rei e um reino semelhantes aos homens. Deus ficou triste com isso e disse: a solução não é vocês serem um reino como os outros. No entanto, se vocês querem, eu vou atender o desejo de vocês. Eu vou dar um rei e um reino para vocês. E existe a possibilidade de, mesmo com um reino, haver um rei bom que busque ao Senhor e que use da autoridade de rei para fazer as pessoas se voltarem para Deus. Houve um rei bom que Deus preparou, o rei Davi, que fez todo o seu esforço para que o povo conhecesse a Deus. No Salmo 71, Davi expõe o projeto de vida dele. O projeto de vida era o seguinte: Senhor, não me abandone ou não me leve antes de eu anunciar a toda essa geração a tua vontade. O que eu mais quero é que toda essa geração conheça o Senhor, tenha oportunidade de se voltar para ti. Esse é o projeto da minha vida. E nesse projeto do Salmo 71, a gente deveria se mirar também, todos nós deveríamos amar o Senhor e desejar como coisa mais importante da nossa vida que o Senhor nos usasse para falar do Evangelho, levar a palavra de Deus para todos, estendendo o reino de Deus em todos os lugares. Isso deveria ser o nosso mais alto desejo. Mas, infelizmente,
muitos crentes resvalam, se distraem, gastam seu tempo, se ocupam com as coisas do mundo e põem nessas coisas o seu coração e entristecem o coração de Deus. Um exemplo bem típico é logo depois de Davi, o Salomão. Salomão foi feito grande pelo Senhor. E no capítulo 11 de 1 Reis, eu quero falar dos deslizes de Salomão, porque cada um de nós pode também deslizar e se afastar do alvo, do projeto de Deus e se afastar do próprio Deus. Deus vai continuar a agir como agiu no caso de Salomão. E eu quero então mostrar os deslizes de Salomão, mas eu quero mostrar também a mão operosa de Deus que nunca abandonou o seu povo, nem nos dias de Salomão. O capítulo 11 de 1 Reis começa assim: ora, além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. Mas infelizmente a estas mulheres se apegou Salomão pelo amor. Satanás colocou uma volúpia, um desejo lascivo no coração de Salomão. Salomão era mulherengo, ele amava os prazeres do sexo desenfreadamente, entre outros prazeres que ele tinha também. E ele chegou a ter 700 mulheres princesas e 300 concubinas, mas essas mulheres lhe perverteram o coração, é o que a Bíblia diz. Sendo ele, Salomão, já velho, as mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Primeiro, as mulheres perverteram o coração de Salomão para colocar o sexo como a coisa mais importante da vida. Depois, elas perverteram o coração para o Salomão seguir os deuses delas. E assim o coração de Salomão não foi de todo fiel para com o Senhor, o seu Deus, como for o coração de Davi, seu pai. Versículo 5. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios. O Astarte era a mulher do Baal. E a Milcom, abominação dos amonitas. Assim, fez Salomão que era mau perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Pelo que, então, Deus se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, que lhe aparecera 2 vezes. E não há nenhuma menção na Bíblia de qualquer arrependimento de Salomão, não há menção na Bíblia de qualquer retratação de Salomão daqueles erros. O que houve com Davi várias vezes, Davi se arrependeu, Davi chorou, se humilhou diante de Deus, Davi tinha um coração quebrantado. Não há nenhuma menção na Bíblia a qualquer arrependimento, humilhação ou retratação de Salomão. O que a Bíblia diz é que ele seguiu aqueles demônios, aqueles deuses das outras nações. O que Deus fez foi para o povo, tentando preservar o temor de Deus naquele povo. Então, diz aqui o texto ainda em 1 Reis, no capítulo 11, que Deus levantou contra Salomão um adversário, que foi o Hadade, o edomita. E levantou também outro adversário, o Rezon, lá de Zobá, na Síria. Deus levantou alguns adversários a Salomão para limitar aquela volúpia, aquela vontade carnal de pecar de que Salomão estava imbuído. Salomão deslizou, ele resvalou para vários pecados
multiplicar riquezas. A multiplicação de riquezas nunca é uma coisa boa para o cristão. Eu não vou me esquecer nunca de um brasileiro que foi referência, um homem que construiu um império. Ele se chamava Amador Aguiar. Era crente presbiteriano e que com muito esforço e trabalho e dedicação ergueu uma das maiores empresas do Brasil, o Bradesco. O Banco Bradesco foi erguido por um homem chamado Amador Aguiar. E ele se enriqueceu muito, porém era um escravo do dinheiro e do trabalho. Ele não tinha tempo de férias, de gastar o dinheiro, nunca viajou ao exterior. E, enfim, ele viveu uma vida muito simples. Ele mesmo dirigia lá o carrinho velho dele e vivia uma vida muito simples, embora fosse dos mais ricos do Brasil. Pois aquele homem, na sua velhice, assumiu de se afastar da igreja. Na prática, ele já tinha se afastado. Quando ele amou o dinheiro, ele se afastou de Deus. Mas no final da vida, ele assumiu isso, que estava se afastando formalmente da igreja, e assim morreu em terríveis agonias dentro do próprio banco dele. No final da vida, ele construiu lá todo um aparato de saúde para ele não só morar, como ele ser atendido na saúde dentro das dependências do banco, onde estaria continuamente trabalhando, influenciando toda a diretoria do banco. Assim morreu aquele homem, negando o Senhor, a sua fé, e se afastando da igreja. Bom, afastado ele já estava. No final ele assumiu aquela situação. O dinheiro nunca facilita a aproximação de Deus. Pelo contrário, é sempre um concorrente de Deus. Nunca vai se poder conciliar o mamon com o Senhor. Ou vai servir a Deus, ou vai servir o mamon, o Deus do dinheiro. Nunca vai se poder conciliar essas coisas. E o Salomão se enriqueceu grandemente. Isto o ajudou a se afastar de Deus. Salomão se embrenhou pelos caminhos da glória humana, que também o levaram a se afastar. Salomão, ele diz isso na Bíblia, no livro de Eclesiastes. Ele se afastou pelos caminhos da diversão, do lazer. Ele queria se alegrar, e isso também o fez se desviar do Senhor. Ele seguiu todos os caminhos humanos, mundanos e carnais. E aqui nesse texto, em 1 Reis 11, diz que quando ele se envolveu com tantas mulheres, o coração dele foi amarrado, enlaçado, porque a Bíblia diz que quando a gente tem sexo, a gente se faz duas pessoas fazem uma. E quando uma pessoa endemoniada serve a Satanás, aquele que não servia a Satanás acaba sendo influenciado, ele dando brecha para o demônio passar daquela prostituta, daquela pessoa endemoniada para aquele que não era. Ele acaba ficando contaminado também. Foi o que aconteceu com Salomão. Ele amou mulheres endemoniadas e quando teve sexo com elas, aqueles demônios passaram para ele. Ele acabou amarrado, enlaçado e não conseguiu mais se livrar daqueles laços. Isso fica como alerta para nós. Está escrito na Bíblia como alerta para nós tomarmos cuidado com esses caminhos do mundo. No início, você pode até se voltar para Deus, tem força e se quiser pode se arrepender, mas chega um ponto que a pessoa se atola na lama e mesmo querendo não consegue mais voltar. É o caso do Esaú, que a Bíblia diz que procurou com lágrimas o caminho do arrependimento e não achou mais. Meu irmão, cuidado com o seu deslize num ambiente de trabalho, ambiente de política, ambiente do dinheiro, do prazer, ambiente de jogos, diversões, passatempos, o ambiente do dinheiro, das riquezas, seja qual for o caminho do mundo.
você se embrenhar por esses caminhos, pode chegar um momento em que não vai ter volta. Você vai querer voltar e não vai conseguir mais. Tome cuidado, não se deixe levar por qualquer caminho de pecado. Mas agora, enquanto é tempo, se arrependa depressa e se volte para o Senhor antes que seja tarde demais. Tome essa decisão, não se aprofunde no caminho do erro. Volte depressa, tenha o prejuízo que for, mas volte depressa de onde você está para os caminhos do Senhor. Volte agora.